eu vejo a glória de Deus. Amém, irmãos? Claro que a glória de Deus é muito mais do que nós possamos imaginar. Eu não sei a sua história, mas uma coisa eu sei: Deus agiu, está agindo e vai agir muito mais na sua vida e na minha vida. Amém? Tua glória, posso ver tua glória. sim, veja a glória de Deus. Ver tua glória, posso ver tua glória. A mão direita sobre a Nadine. O tema de hoje é adorar em espírito e em verdade. Colocando a sua mão direita sobre a direção dela. Que nesta noite a palavra do Senhor seja como uma espada, que é uma espada, e que ela corte até a medula, separando o que é pecado, o que é problema, o que é barreira em nós. Que o Senhor nesta noite, pela pregação da palavra, pela nossa irmã, que o Senhor realize em nós uma grande bênção, uma grande cura, nos encha da sua presença. Senhor, nós queremos te pedir, unge, Senhor, nossos ouvidos e a boca da nossa irmã. Unge, Senhor, nosso coração, Jesus, e os olhos dela, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que nesta noite tu queres falar através dela, nós estamos aqui para te ouvir. Diga ao Senhor: eu quero te ouvir, Senhor. Diga com mais certeza, com mais propriedade: eu quero te ouvir, Senhor. Fala, Jesus. Eu quero te ouvir. Pai, tudo isso nós te pedimos por intercessão, em nome de Jesus Cristo, e por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma boa noite para aqueles que estão assistindo este momento desta pregação, que temos como tema adorar em espírito e em verdade. A moção, o momento, né, que eu recebi este tema foi com muita graça de Deus, porque o Senhor, Ele nos pede primeiramente a adoração daquele que irá proclamar. Ele nos faz sentir primeiramente para depois transbordar aquilo que a gente estava pedindo agora, né? Esse transbordar de Deus para os nossos irmãos. Então o Senhor, Ele deseja a chave do nosso coração nesta noite. Ele deseja que cada um de nós abramos verdadeiramente o nosso coração para Ele, para receber desta água viva, para sermos verdadeiramente adoradores da Sua palavra, adoradores do nosso Senhor Deus. Então eu já te convido a abrir a Sua palavra no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos de 5 a 30. Nós vamos por parte, irmãos, porque é uma palavra muito rica. Toda a palavra de Deus é rica, né? Mas este diálogo, ele é muito cheio, ele é muito rico em graça de Deus. Ele é o maior diálogo que nós temos no Novo Testamento. Então, que nós possamos, meditando aos poucos a Sua palavra, para que possamos também ter esse conhecimento. Conhecer primeiramente a quem devemos amar, a quem devemos adorar, a quem devemos abrir o nosso coração.
E quem são esses verdadeiros adoradores? Quais são as características? O que move este adorador? As graças que ele tem quando adora o seu Senhor. Então, amém, irmãos? João capítulo 4, versículos de 5, que nos diz assim: Chegou, pois, a uma localidade na Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali viu o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? E João narra, ele fala por quê? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água retornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Então, irmãos, até aqui, neste momento, nós podemos ver este grande diálogo de Jesus com a samaritana. Este diálogo em que o Senhor, ele se revela com muita vontade de querer estar ali, porque a palavra de Deus, João, ele nos narra que era meio-dia. Meio-dia é um horário assim muito difícil de estar, né, sentado em um local à beira do poço. Então Jesus estava à espera desta samaritana, desta mulher que estava ali para pegar água para ela. Então o Senhor Jesus, neste momento, ele pede: dai-me de beber. E este dai-me de beber nada mais é do que é o Senhor que nos pede: dai-me do teu amor. É este amor que o Senhor nos pede hoje, meus irmãos. A graça de darmos o nosso coração para Ele inteiramente. Mas por que o Senhor desejaria pedir o nosso amor? Por que Ele necessitaria do nosso amor? Se Ele é Deus, Ele não necessita, Ele não precisa do nosso amor, Ele não precisa de nós. Mas Ele pede para cada um de nós desse amor. Porque, assim como é típico de João, do evangelista João, ele fazer essa referência de duas matérias. Ele fala aqui como a água, ele dá o exemplo da água viva. Então, João, ele faz esse paralelo entre a água viva, né, que é a fonte, a matéria, a água que nós bebemos mesmo para matar a sede, com a água do Espírito Santo. Ele nos revela para que nós possamos abrir o nosso olhar, o nosso olhar espiritual para as realidades, aquilo que o Senhor nos fala. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo, não é mesmo? Então nós devemos ler com esse Espírito, esse mesmo Espírito. Então ele nos revela que não somente aquela água que nós necessitamos, que o nosso corpo necessita, que nós vimos sábado passado, que o nosso irmão Amiraldo pregou, desta água que o nosso corpo necessita, mas principalmente da água do Espírito Santo. E a mulher, ela não entende, ela não compreende, ela não percebe que esta água é muito mais do que uma fonte,
Tanto é que ela pergunta: de onde é que tu vais tirar? Cadê o teu instrumento? Jesus estava lá e não tinha instrumento nenhum. E ele fala: se tu conhecesses verdadeiramente o mistério de Deus, aquele que realmente te pede, dá-me de beber, você estaria pedindo. Você mesmo estaria pedindo, ao invés dele estaria pedindo. Então esta graça de Deus, ele nos fala, ele nos mostra esse momento, ele nos revela como fonte de água viva, muito mais do que a construção de Jacó, no caso, para matar a sede. E continuando no versículo 15, que nos diz: a mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se devem adorar. Então aqui, irmãos, neste momento do diálogo com a samaritana já começando a compreender o mistério de Deus, o mistério de Jesus naquele momento, ela pede, ela suplica: dai-me desta água viva. Dai-me desta água viva. E Jesus, ele fala: chama o teu marido. E aqui neste momento, irmãos, o Senhor, ele toca no mais íntimo do coração daquela mulher, que porventura poderia ser muito bem doloroso, né? Porque 5 maridos, né? E aquele que no momento ela estava não era dela. Então Jesus, com que nós falamos o dom de ciência, né? Perfeito dom de ciência de diagnóstico daquela doença naquele momento daquela mulher, ele revela que a tristeza daquela mulher era a sua carência, era a sua afetividade. Então ele fala neste momento que ele quer tocar nas nossas feridas. O Senhor, ele se revela como aquele que deseja curar os nossos corações. A ferida, para curar a ferida, nós que somos da área da saúde, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, nós sabemos muito bem que para curar, para tratar uma ferida, é necessário que a gente toque naquela ferida, a gente limpe aquela ferida. E quando a gente limpa aquela ferida, a gente toca e dói, porque é uma ferida aberta. Então é necessário que a ferida que você tenha hoje no seu coração, você precisa deixar com que o Senhor toque, para que verdadeiramente Ele possa curar, Ele possa limpar, Ele possa transformar essa realidade que você vive. Essa mulher que foi buscar água ao meio-dia. E por que ao meio-dia? A gente deve se perguntar. Certamente porque talvez ela não queria julgamentos de outros, porque era uma mulher que já tinha passado por tantos relacionamentos, na verdade. Então era um horário que ela sabia que provavelmente não tinha ninguém. Então o Senhor, Ele toca, Ele deseja tocar nas nossas feridas nesta noite, para que Ele possa verdadeiramente trabalhar, ter este processo de cura no nosso coração, para que sejamos verdadeiramente adoradores. E a mulher, quando ela fala Senhor, no versículo 19, ela já está reconhecendo quem é este Senhor que fala. Quem é Jesus verdadeiramente? Senhor, disse-lhes a mulher, vejo que és profeta. Então ela reconhece quem é Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que deves adorar. Vejam só, irmãos, essa samaritana, ela teve até um pouco de
desconcerto, assim, né? Podemos dizer, ela quis sair um pouco daquela situação. Ela não deu muita brecha. Ela falou sim, Senhor. Ela reconheceu que ela era essa mulher. Mas, primeiramente, ela quis falar até um pouco de religião, né? Que os pais adoravam naquele tempo. E assim conosco também, irmãos. Quando Deus toca na nossa ferida, a gente até quer se esquivar. Às vezes o irmão fala algo que é próprio do nosso bem e nós encaramos como algo, como uma afronta, como um motivo de tristeza, como um motivo de afastamento. E aí a gente não amplia o nosso olhar e vê o que verdadeiramente o Senhor quer fazer ali naquele momento na sua vida. Então a palavra de Deus, ela nos diz hoje que não é necessário nós ficarmos tristes, abatidos. Que todo abatimento, que toda tristeza, tudo aquilo que carregamos no nosso coração hoje, seja para a glória do Senhor um motivo para que sejamos verdadeiramente adoradores. E continuando no versículo 21, que já entra no nosso rema, né? Nosso tema de hoje, como verdadeiros adoradores. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Vamos repetir juntos, irmãos? No versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores vêm adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve ser o Messias, que é chamado Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas essas coisas. Disse Jesus: sou eu quem fala contigo. Então, irmãos, é o Senhor que nos fala. É Ele que fala contigo nesta noite. Que nós devemos ser verdadeiramente adoradores. Que é exatamente, é agora. É este o momento que devemos ser verdadeiramente adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? Quem são? Somos todos nós, irmãos. Neste diálogo com a samaritana, o Senhor revela o seu pecado. O Senhor revela a sua ferida. Então Ele deseja que Ele está falando para cada um de nós pecadores. Cada um de nós somos pecadores. Reconhecemos as nossas limitações. Então Ele fala para cada um de nós que nós devemos ser esses verdadeiros adoradores. Ele não quer aquela adoração dos santos. Claro que os santos eles estão adorando, os anjos estão adorando ao Senhor, a sua grandeza. Mas Ele quer que nós sejamos esses verdadeiros adoradores. Nós pecadores, limitados, com nossas fraquezas. Então, como São Paulo ele nos fala que cada um de nós temos estes dois lados, né? Essas duas criaturas dentro de cada um de nós. O que quer fazer o bem, o que quer obedecer a Deus, o que quer seguir o caminho do Senhor, mas aquela criatura que resiste, que cai no pecado, que tem as suas falhas. E essa é a grande grandeza do Senhor. É que Ele sabe que cada um de nós somos limitados, nós somos pecadores. Mas que Ele deseja que cada um sejamos. Então, o que seria adoração? Adoração é prestar culto, é render graças, render cultos a Deus, é reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Deus é Pai, que Ele é todo Criador, Ele é o Todo-Poderoso.
Somente Ele devemos prestar adoração, o que chamamos no grego de latria, né, que é essa adoração a Deus. No Catecismo da Igreja Católica, número 1159, ele nos fala que antigamente Deus não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem, mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, possa fazer uma imagem daquilo que vi de Deus, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus. Então é exatamente isso. Nós não conhecemos a Deus, nós não temos a face de Deus. Mas quando Jesus veio à Terra, que Ele é Deus, nós temos esse conhecimento, nós temos o rosto de Deus, essa imagem de Deus. Então é por isso que nós nos prostramos ao Senhor, nós o adoramos, nós colocamos, exaltamos a sua cruz, porque nada mais é que a cruz é lembrar que o seu amor é infinito por cada um de nós. É um amor que vai até a morte. Este amor que é capaz de loucuras. Essa loucura realmente que é a morte, que hoje em dia é muito difícil, irmãos, encontrar alguém que verdadeiramente possa morrer pelo seu irmão. E ainda mais aquele que não merece. Mas o Senhor, Ele não fala para ti que você não merece a cruz, o sangue derramado por Ele, derramado nessa cruz. Ele fala que Ele só deseja realmente te amar verdadeiramente. Ele deseja com que você experimente esse amor, primeiramente, assim como o samaritano está experimentando deste amor através de Jesus. Então, no Catecismo também da Igreja Católica, no número 2096, ele nos diz que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. É tudo aquilo que nós fizemos aqui, irmãos, neste momento agora, em que prostramos o nosso coração, as nossas caminhadas, a nossa caminhada, aquilo que nos aprisiona, que talvez possa ser o nosso pecado, os nossos vícios, aquilo que tem tirado a nossa paz, seja ele a doença, seja ele as dívidas financeiras. Então, quais são os comportamentos, quais são as características do adorador? A moção que o Senhor dava para o núcleo deste grupo de oração é que a característica de um adorador, ele é humilde. Ninguém adora a Deus se não for humilde. É aquele que se prostra em sinal de humildade diante do Senhor. Ele dava a visualização de uma chave sendo entregue nas mãos de Deus, e a chave representa o nosso coração. Nós somos chamados a ter um coração adorador, irmãos. A humildade de reconhecer que nós não somos nada diante do Criador, que nós somos limitados, que nós somos criaturas de Deus, que por mais que Ele que nos criou, Ele que nos formou com a sua imagem e semelhança, nós somos limitados e devemos reconhecer. O verdadeiro adorador, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. E a segunda característica de um adorador é abandonar o pecado. O verdadeiro adorador abandona o pecado, por isso Jesus tratou o pecado daquela mulher. O verdadeiro adorador, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele não é mais a mesma pessoa. É aquele que se deixa transformar pelo Senhor. É aquele que não tem como caminhar mais com o pecado. Ele fala, não posso mais. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande na minha vida que eu não posso mais. Eu tenho que me desfazer desse pecado. Então o verdadeiro adorador é aquele que abandona totalmente o seu pecado. E por mais que ele vá cair no pecado, ele tem forças para levantar em Deus. Não por forças dele, irmão. Não por força mérito dele. Porque nós não temos essa força de sair do pecado.
mas pela misericórdia de Deus de clamar: Senhor, eu não consigo. E aí o Senhor derrama da sua graça, da sua água viva. E Ele se transforma. E Ele faz com que possamos sair deste pecado, deste vício, que muitas vezes pode ser paixões, pode ser o dinheiro, pode ser muitas coisas do mundo, a televisão hoje em dia, as conversas que muitas vezes temos e não engrandece a nossa caminhada, que não glorifica nada ao Senhor. E a terceira característica de um adorador é amar o seu próximo. Uma outra moção que o Senhor dava para o núcleo deste grupo de oração é não ter um coração acusador, mas adorador. O acusador é o diabo. Vós sois meus filhos amados. E o discernimento que eles tiveram é que o acusador vê apenas um lado. O adorador tem compaixão para com o próximo. E aí ele dava a recordação de Mateus, que fala: porque tive sede, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e vestistes a mim. Então, o verdadeiro adorador, a terceira característica do verdadeiro adorador é aquele que se importa com o seu próximo. É aquele que sente as dores do seu próximo. E ultimamente nós deixamos de amar verdadeiramente o nosso irmão quando nós somos acusadores. Muitas vezes a gente acaba partilhando ou acaba tendo nas nossas conversas e fala do irmão, que viu o irmão em algum lugar bebendo ou fazendo coisas que nós sabemos que é errada, e que isso vai afastando cada vez mais, que ele vai se lambuzando nesta lama que é o pecado. Ele vai abrindo essas brechas e às vezes a gente acaba acusando o irmão, falando do irmão, ao invés de chegar com o irmão e derramar do seu amor. Todos nós, hoje, eu creio que nós tivemos uma experiência, estamos tendo uma experiência com o Senhor, única e verdadeira. Então nós não podemos mais acusar o irmão. Cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós temos aquilo que nós carregamos como cruz. Mas nós não sabemos, então não devemos falar para o irmão, acusar o irmão ou falar para outra pessoa do irmão, mal do irmão. Nós devemos amar, assim como Jesus amou esta samaritana. Ele citou apenas o seu pecado, mas ele não apontou o dedo para a mulher. Então nós que estamos bebendo desta água, desta graça, desta fonte de água viva que é Jesus, nós não podemos ser esse acusador. Nós devemos acolher este irmão que está longe, porque Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Então nós devemos amar este pecador, porque um dia ele irá conseguir, com a glória de Deus, sair deste pecado. Não ser aquele que acusa, porque na moção que o Senhor dava, ele dizia que o acusador é o diabo. Então nós não possamos ser este inimigo no meio dos nossos irmãos, aquele que lança o dedo, aponta o dedo. Não. O Senhor nos pede como verdadeiros adoradores, então que sejamos aquele que ama verdadeiramente o seu irmão. Só Deus sabe aquilo que ele está vivendo, aquilo que é difícil para ele renunciar. Que nós sejamos aquele que está transbordando de amor e vai lá com aquele irmão que necessita e derrama. Porque não tem finalidade a gente pedir e se transbordar. A gente que estava clamando aqui, que queremos ser transbordados. Transbordados de quê, irmãos? Para quê? Qual é? Para quê? Qual é a finalidade de transbordar, de pedir esse clamor, essa súplica de transbordar e depois ficar acusando o irmão? Então é uma palavra muito forte mesmo. Porque
porque é inevitável. Às vezes a gente acaba falando de uma situação e já está julgando. É normal isso. Mas que não deve ser cotidiano, não deve ser aquilo que é para sempre na nossa vida. Assim como os discípulos, que eles foram comprar, né, alimento, eles falaram, quando encontraram Jesus falando com uma mulher, eles acharam estranho, que diz a palavra no versículo 27. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, os discípulos, eles se maravilharam, porque não era comum um homem falar com uma mulher em público naquela época. E justamente não era uma característica comum de Jesus. Mas ninguém perguntou que perguntas. Ninguém queria saber disso. E ele fala que a mulher deixou o seu cântaro. O cântaro nada mais é que deixou a sua vida passada. Ela que foi exatamente para aquilo, para buscar água. O cântaro representa o seu passado, o seu pecado. Aquilo que ela veio fazer naquele momento, ela deixou de lado. E é isso que o Senhor nos pede, que deixemos de lado a nossa vida passada, os nossos pecados. Então, como seria adorar a Deus? Como é adorar a Deus, né? Às vezes a gente pergunta: como posso adorar a Deus? Nem somos dignos, às vezes nós nos falamos, nem somos dignos de abrir a boca para falar ao Senhor. Nem temos palavras para expressar ao Senhor o que Ele é para a nossa vida. Mas adorar ao Senhor, não só com o meu corpo, com a minha boca, falar aquilo que Ele é, louvar a Deus aquilo que Ele é, elogiar, como o Amiraldo falava, elogiar a Deus, reconhecer a sua grandeza. É o meu corpo entregue totalmente. A minha mente eu prostrada aqui, seja de joelhos, seja eu sentado mesmo,